Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é domingo, dia 19 de setembro. Nós somos convidados então hoje a fazer uma pausa nesta nossa reflexão da carta de São Paulo aos Gálatas, para meditarmos um pouco mais sobre o capítulo 4, aquele que foi de fato a nossa referência ao longo de toda essa semana. Meditando o capítulo 4, nós vimos que com Cristo nós alcançamos a maioridade. Somos filhos e não escravos. E se somos filhos, somos herdeiros de Deus. Essa é a graça que nós queremos celebrar neste domingo. Então, meu irmão, minha irmã, abra o seu coração neste momento para juntos fazermos uma verdadeira celebração ao Deus da vida, a esse Deus que nos deu o seu Filho e que, através de uma mulher, fez-se homem entre nós e nos convida à liberdade, a sermos livres, vivermos como filhos e filhas. Vamos então iniciar este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em Cristo, todos nós somos um. Tenha nossa vida a força da palavra que liberte o homem, lhe seja redenção. Pela palavra somos convidados para anunciar aos homens hoje a salvação. Hoje, portanto, a nossa reflexão é iluminada por todo o capítulo 4 da Carta de São Paulo aos Gálatas. Vale a pena você reler o capítulo 4 para compreender de fato a mensagem que Paulo quer nos deixar. Vamos então ouvir João Rezende, que traz uma síntese de toda a nossa reflexão ao longo desta semana. Na semana passada, nós nos debruçamos sobre o capítulo 4 da carta de Paulo aos Gálatas, e ele começa este capítulo dizendo que a tutela da lei tinha acabado. E este início do capítulo 4 apresenta um momento teológico dos mais importantes dessa carta. Talvez por isso o Frei Gilberto, com seu jeito, foi devagar nos inícios desse capítulo. Tinha dia que pegava 2 versículos ou 3, para que nós tivéssemos a oportunidade de, juntamente com ele, penetrar no tutano dessa mensagem tão profunda que Paulo nos transmite. Então, Paulo vai nos dizendo que com Jesus chegou a plenitude do tempo. Deus nos resgatou através de seu Filho Jesus da submissão à lei. Somos filhos no Filho, graças ao Espírito da promessa. Paulo faz neste capítulo 4 uma explicação da ação missionária da Trindade na obra da criação. Então ele diz: o Pai toma a iniciativa enviando seu Filho e seu Espírito. A expressão plenitude dos tempos é uma expressão para indicar que a vinda do Salvador é uma decisão divina. É, como dizia o Frei Gilberto, a realização do cuidado de Deus para conosco. Neste texto, a motivação da vinda do Filho é libertar a humanidade da escravidão em que se encontrava. O Pai envia o Filho, nascido de mulher, submetido à lei, para libertar da lei, e nos tornar filhos adotivos. Jesus, então, nos resgata e nos adota. Ele cria a nova humanidade. A expressão nascido de mulher, além de destacar a humanidade do Filho, aponta para a solidariedade com as pessoas humanas em todas as suas fragilidades. E aqui, fazendo coro ao Papa Francisco, que nos convida a criar essa fraternidade universal. O Espírito é enviado com a mesma missão do Filho,
é o Espírito do Filho. Vem para nos libertar da escravidão e do medo, nos faz herdeiros de Deus. Somente a pessoa livre pode fazer uso da palavra com franqueza, liberdade, coragem e ousadia. O Espírito nos revela a dignidade de filhos de Deus, que se manifesta no grito da oração, Abba, Pai. O Espírito nos introduz na intimidade do Pai. O estado de filhos de Deus e o envio do Espírito Santo são inseparáveis. A comunidade se tornou de tal forma identificada com o Espírito de Deus que, quando ora ao Pai, não é mais ela a orar, mas o próprio Espírito de Cristo. Quem mexe com a comunidade, mexe com o Espírito Santo. Comunidade é coisa sagrada, merece nosso respeito, nossa participação e nossa total pertença. Paulo faz uma revisão de vida com os Gálatas, sabendo o que estava acontecendo entre eles, e lembra a eles que outrora eram pagãos, mas agora experimentaram a fé pela ação divina e pela sua pregação. Paulo, nessas alturas, dá um aperto nos Gálatas que, depois dessa experiência com o Evangelho de Cristo, estavam voltando à vida de escravidão, aos elementos pagãos. Estavam dando ouvidos aos pregadores judaizantes que tinham segundas intenções em descalçar a liderança de Paulo e também manter o seu conchavo com o Império Romano. O apóstolo sabe apertar, porém, ele faz isso sem perder a ternura. Está aqui uma coisa muito importante em nossas comunidades: ser firme sem perder a ternura. E isso Paulo faz com muita propriedade. Ele procura recuperar o afeto e a confiança dos Gálatas, que havia sido afetada pela ação dos opositores. Passa a chamar os Gálatas de irmãos. Ele recorda o carinho da comunidade diante de sua enfermidade, chegando ao ponto de querer apenas oferecer a Paulo os seus olhos para que ele pudesse recuperar plenamente a visão. Paulo olha para os cristãos da Galácia com as preocupações de mãe que está para dar à luz. Ele se preocupa com a formação, o nascimento e o crescimento sadio deles. Os Gálatas, como uma criança, estavam em formação. Paulo estava preocupado com a ausência de Cristo entre eles. Eles necessitavam de um amadurecimento cristão humano. Deviam, segundo Paulo, ter um espírito mais crítico e não ser ingênuos diante de qualquer um que chega. Paulo insiste que os Gálatas, como ele, se empenhassem no seguimento e na pertença a Jesus Cristo. Por causa desse seguimento, Paulo renunciou a tudo. E o capítulo 4 termina fazendo uma menção ao Antigo Testamento, Abraão, Sara, Agar, e insiste com os Gálatas e conosco também para percorrermos o caminho da liberdade. Nós não fomos feitos e nem chamados a ser escravo. Somos chamados a ser livres do amor de Deus revelado em Jesus Cristo. E gostaria de terminar o nosso resumo de hoje fazendo uma menção que está me chamando muita atenção nesse nosso trabalho de estudo e reflexão da Carta aos Gálatas. Me refiro aos testemunhos de vivência da palavra em comunidade dada cada dia por uma pessoa. Esses testemunhos nos mostram a força da palavra na comunidade. Pessoas que se deixaram tomar pela palavra tornaram-se, como Paulo,
missionários e missionárias itinerantes. Quando se mudavam da sua terra para outro lugar, levavam a semente da palavra e a semeavam com muito cuidado e a faziam ela frutificar. São verdadeiras ramas de abóbora comum que vão se alastrando pelo quintal das comunidades da cidade e abafando o mato, que é justamente o contrário a esse projeto da palavra. E essa raminha de abóbora das nossas lideranças ultrapassam as divisões de cerca. E quando alguém quer cortar o seu guião, elas se alastram de lado e são perseverantes, proféticas. Elas têm a certeza de Paulo: nada nos separará do amor de Cristo. Que beleza, João. Então é isso, nós temos que espalhar mesmo como essas ramas para que dê muitos e muitos frutos a nossa presença neste mundo. Vamos também ouvir a canção que a Elzinha preparou, iluminada pelo capítulo 4 da Carta de São Paulo aos Gálatas. Estamos revestidos de Cristo. Deus enviou seu Filho feito da mulher, e ao enviar Jesus, Deus nos traz maturidade, libertando-nos da lei, para podermos tomar posse da herança, a adoção de filhos. Deus mandou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Portanto, já não somos servos, e sim filhos herdeiros de Deus. E é com esta liberdade que Cristo nos fez livres. Obrigado, Elzinha. Que beleza, viu? De fato é isso, somos filhos, né? Essa é a graça que este capítulo 4 revela para nós. Somos filhos para a liberdade. E é claro que não poderia faltar também neste dia tão celebrativo a presença de Eliane e Farinhada. Olá, Frei Gilberto, bom dia, Farinhada, bom dia, João Rezende, paz e bem a vocês, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez na alegria dessa manhã. As reflexões dessa semana foram muito fortes, não é, Farinhada? E me fizeram recordar mais uma das parábolas contadas pelo nosso querido João Rezende nos cursinhos de base, a parábola da rama de abóbora, que conta mais ou menos assim. O pé de abóbora comum, também conhecido como abóbora de porco, não tem frescura, nasce nos amontoados de cascas, nas covas estercadas pelo lixo orgânico. Sua rama anda rasteira pelo chão, vai fincando as garrinhas na terra e se espalhando pelo quintal. Com o tempo, vai abafando toda a imundície e os frutos vão aparecendo de surpresa debaixo das folhas. A rama de abóbora não se deixa aprisionar nos limites do quintal onde nasceu. Ela passa para o quintal do vizinho, e se alguém quer impedir sua caminhada cortando a ponta do seu lastro, aí a rama brota de banda, produzindo mais abóbora. E depois de formar o abobreiro, mesmo se seu pé for cortado, ele não morre. Fica a soca, que ainda produz abóbora. A rama de abóbora, à medida que vai crescendo e amadurecendo, vai ganhando força e sai do controle de quem a plantou. Farinhada, o que você nos diz sobre o abobreiro de Paulo? Bom dia, Eliane, bom dia, Frei Gilberto, bom dia, João Rezende, toda a comunidade de fé que reza com a gente, né? Olha,
Paulo enfrentou os desafios e a comunidade enfrenta desafios. E Paulo tinha uma coisa muito forte com ele, que era a mística do Evangelho, que não pode perder o foco do Evangelho. O projeto, que é a Boa Nova, que é Jesus. Então Paulo, ele sacode as lideranças de comunidade, ele dá essa sacudida. Opa, acorda, povo, o que vocês estão fazendo? O projeto de Deus, Eliane, Frei Gilberto e João Rezende, nós aprendemos que ele é construído com amor, acolhendo as pessoas, convivendo com o indiferente. E o Espírito é que produz frutos, não é isso? O pé de abóbora, ele não alimenta só as pessoas da casa. Ele alimenta os passarinhos, por isso que é chamada abóbora de porco, porque alimenta os animais. É um ensinamento muito profundo fazer essas comparações da natureza com a palavra de Deus. E quando a gente pensa na natureza e trazendo para o mês da Bíblia, a gente começa a perceber, Eliane, aqui no nosso quintal sempre acontece isso, né? A força invisível da natureza. Deus é essa força invisível. O Espírito, como a gente também falou nesses dias, esse vento que sopra, você já imaginou? Quem faz a abóbora produzir é uma mangava. Por isso que nós lutamos contra as queimadas, contra os agrotóxicos, não queremos saber da abóbora japonesa, porque ela não produz sozinha, a semente dela não vinga, e a semente, né, da abóbora de porco é a semente crioula. Por isso que a gente tem que preservar também as sementes crioula. Então esse mês da Bíblia, ele nos encoraja a viver uma comunidade inspirada nos ensinamentos de Paulo, valorizando a força da espiritualidade, porque o Espírito de Deus, né, move a gente e faz a gente vencer os desafios. E aí, Fanhada, para a gente continuar esse domingo belíssimo, né? Nós poderíamos ficar com algumas perguntinhas para nos ajudar a continuar refletindo, né? Primeira coisa, como está a ramagem de abóbora das nossas comunidades, né? É a abóbora de porco ou é a abóbora japonesa que só dá fruto se tiver outra plantada por perto, né? A abóbora japonesa ela é meio aproveitadora. É verdade. E a gente sabe, né, Eliane, Frei Gilberto, João Rezende, nós estamos num território ameaçado pelas mineradoras, né? O que a mineradora faz? O povo está ali na comunidade produzindo, né, os seus alimentos, tem água. Aí chega a mineradora, ilude todo mundo dizendo que vai gerar riqueza, que vai gerar emprego, pega a bauxita, os diamantes, o ouro, vai embora para outros países, fica a terra degradada. Então, muito cuidado com essas falsas sementes, né, de abóbora que aparecem aí no nosso meio para iludir o nosso povo. É isso aí. A gente quer chamar a atenção também para todas as partilhas que estão sendo feitas durante essas reflexões. Cada uma mais bonita, mais profunda que a outra, né? São partilhas diferentes, experiências diferentes, mas que a gente vai percebendo que o abobreiro da comunidade, né? A exemplo de Paulo, ela está produzindo bons frutos, né? E se corta de um lado, se nos poda de um lado, a gente vai abrindo outros caminhos, vai abrindo fronteiras e vai produzindo os frutos do reino. É isso mesmo, movido pelo Espírito, né? Que é o Espírito. Então vamos invocar, né? Cantando a força do Espírito Santo para continuar nos iluminando e continuar nos dando coragem. Quando o Espírito de Deus soprou, o mundo inteiro se iluminou, a esperança na terra brotou, e o povo novo deu-se as mãos e caminhou. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o amor, e viva o amor. Irmãos e irmãs, assim chegamos ao final desta reflexão de hoje.
Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus estejam conosco. A bênção de nosso Deus amor, que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e nossas famílias. A Deus seja dada a glória para sempre. Amém.